As celebrações da Páscoa em Jerusalém. Da vigília solene no sábado, a celebração da manhã de Páscoa na Basílica do Santo Sepulcro. Na segunda-feira, a celebração em Maús, Al-Kibeib. De Jerusalém, o anúncio da ressurreição. Chega ao mundo todo. Santuários, paróquias, escolas, lares e muito mais. Uma presença de 800 anos que sempre apoiou os cristãos locais. As atividades da custódia da Terra Santa, contadas em números. O amor é mais forte do que a morte. A mensagem de Páscoa do Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa. Não tenhais medo, buscai Jesus de Nazaré que foi crucificado, ele ressuscitou, já não está aqui, vede o lugar onde o puseram. Este fato, narrado pelos evangelhos, ocorreu neste túmulo, localizado dentro da Basílica do Santo Sepulcro, na cidade de Jerusalém. Neste local santo, a vida ressurgiu, a tristeza deu lugar à alegria, o medo deu espaço à esperança, e podemos proclamar que Cristo vive. Ele ressuscitou, como disse, Aleluia! Gloria in excelsis Deo. O canto do Glória é entoado aqui por primeiro, pois Jerusalém é o único lugar do mundo onde a vigília de Páscoa acontece pela manhã e, por isso, é considerada a mãe de todas as vigílias. Nós aqui em Jerusalém celebramos como era antigamente a vigília pascal. Esta não é no sábado à noite, mas sim sábado de manhã, porque esta era a tradição antiga que depois do status quo foi conservada e não mudamos. Mas eu gosto também de pensar que em Jerusalém deva ser o primeiro lugar do mundo que se celebre a Páscoa, porque daqui chega todo mundo. O anúncio da Páscoa faz parte deste lugar. Sua Beatitude, Dom Pier Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, presidiu a celebração com a participação de franciscanos, religiosos e cristãos locais. Em sua homilia, ressaltou 3 verbos contidos no evangelho da celebração. O primeiro é o comprar. As mulheres, testemunhas da ressurreição, tiveram a capacidade de resistir à dor, de ir além do fracasso aparente e não hesitar em gastar dinheiro para comprar o que for necessário para honrar Jesus. O segundo verbo, citado pelo patriarca latino, é o ver, e ele diz que nos evangelhos não há descrição do evento da ressurreição, mas apenas os sinais dela são mostrados, os encontros com as testemunhas e, finalmente, com o próprio ressuscitado. E, por último, se refere ao verbo ir, dizendo, para ver e testemunhar o ressuscitado, é preciso primeiro mover-se. Então, temos vivido um ano de muito medo. Hoje o Evangelho nos diz para não termos medo e não temê-lo com suas amarras, morte, paralisia e tudo o que te inquieta, pois o Evangelho de hoje nos diz para olhar para frente. A Páscoa é o anúncio da alegria, a presença do amor, da esperança em nosso meio. Portanto, devemos ter fé, pois apesar de tudo, Cristo venceu o mundo e nós com ele. Nesta celebração rica em simbologia, ocorreu a bênção do fogo diante da pedra da unção e a incisão de uma cruz no círio pascal. Em seguida, o círio foi aceso com a chama retirada do Santo Sepulcro, que iluminou as velas de todos os participantes. Na liturgia da palavra, foram lidas 7 leituras do Antigo Testamento, alternadas com o salmo responsorial e oração. O evangelho foi proclamado diante da porta da edícula, local do túmulo vazio de Jesus. E em seguida foi realizada a bênção da água, seguida da renovação das promessas batismais e a aspersão da água benta. Ao término da celebração, todos os cristãos em Jerusalém podem, na manhã deste sábado, testemunhar que Cristo vive. Ele ressuscitou. Aleluia!
celebração da manhã de Páscoa em Jerusalém termina com a longa procissão ao redor da edícula do sepulcro, onde são proclamados os textos que narram a ressurreição de Jesus. Os leitores se voltam para os 4 pontos cardeais, indicando que daqui partiu o anúncio que chegou a todo mundo. O Aleluia, a canção da Páscoa ressoa. No primeiro dia da semana, disse Monsenhor Pier Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém: nos reunimos aqui no sepulcro para testemunhar o acontecimento da ressurreição e proclamar que Cristo ressuscitado permanecerá para sempre conosco. E assim termina uma semana que, graças ao combate ao coronavírus em Israel, representou a primeira oportunidade real de abertura e grande participação dos fiéis que vivem aqui. Peregrinos continuam impossibilitados de participar. Um primeiro retorno à normalidade que diz respeito, por enquanto, apenas a uma parte da Terra Santa. Foi algo muito significativo porque já fazia muito tempo que não podíamos celebrar presencialmente. Eu vim para o Domingo de Ramos, vim hoje para a Páscoa e há realmente o gosto da normalidade. Certamente era algo que estava faltando há muito, muito tempo. E na Praça do Santo Sepulcro se ouve a saudação tradicional que os cristãos árabes trocam na Páscoa. Al-Masih qam, haqqan qam. Uma das aparições de Cristo após a ressurreição ocorreu em Emaús a 2 de seus discípulos, Simeão e Cleofas, que reconheceram o Mestre após Jesus partir o pão com eles. Na Terra Santa, este episódio bíblico é celebrado na segunda-feira de Páscoa pelos franciscanos em Emaús Alcubeib, onde está o Santuário da Manifestação de Jesus, lugar que faz memória desse encontro de Jesus com os discípulos. Veniamo qui a Emmaus Cubeib, che è una delle possibili identificazioni del luogo. Vimos a Emaús Alquibeib, uma das possíveis identificações do lugar narrado por Lucas no capítulo 24. Emaús Alquibeib é praticamente distante 11 quilômetros de Jerusalém. E quando os nossos arqueólogos do Studium Biblicum Franciscanum, durante a Segunda Guerra Mundial, estavam confinados aqui como prisioneiros, realizaram escavações e as ruínas trouxeram à luz uma vila do tempo de Jesus. Hanno compiuto degli scavi e le rovine che hanno scavato hanno messo in luce un villaggio del tempo di Gesù. No santuário, o Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, presidiu a celebração com a presença de demais franciscanos, religiosos e dos poucos cristãos locais de Emaús Alcubeib, cuja maioria da população é muçulmana. Il nostro rapporto con i musulmani è stato sempre tranquillo, perché noi frati siamo venuti a servire. E ricordo che i musulmani... A nossa relação com os muçulmanos sempre foi tranquila, porque nós, frades, viemos para servir. Recordo que a comunidade muçulmana que está aqui é muito ligada ao convento, porque no conceito do convento existe o termo der, onde se vive. Eles nos olham com bons olhos, a nós, consagrados ao Senhor. Os nossos funcionários são de Emaús e durante todos esses anos trabalhamos com pessoas daqui. Por isso, sempre tivemos uma boa relação. Em sua homilia, Frei Francisco Paton disse que Jesus ensina aos discípulos, por meio do Evangelho, aquilo que é o mistério da Páscoa. E na celebração, abençoou as novas esculturas de baixo relevo do santuário da manifestação do Senhor. All'interno di questa celebrazione abbiamo avuto anche la possibilità di benedire questi 2 bassorilievi che vengono da Ortisei, in Val Gardena, nel nord dell'Italia, sono Nesta celebração tivemos também a oportunidade de abençoar esses 2 baixos relevos, vindos de Ortisei Val Gardena, no norte da Itália, que são obra do escultor William Messner, de uma família de escultores. Foram doados por uma benfeitora para recordar 2 passagens fundamentais do Evangelho de Emaús. Jesus, que caminha com os discípulos, explicando as Escrituras. No baixo relevo, Jesus explica uma passagem de Isaías, e Jesus que é convidado a ceiar, e é reconhecido ao partir o pão. Essas 2 esculturas ajudarão os peregrinos, assim que possam retornar, a meditar no Evangelho de Emaús, no mistério que recordamos e vivemos neste lugar tão belo e tão especial. Appena sarà possibile ritornare a meditare sul
Vangelo di Emmaus e sul mistero che noi ricordiamo e viviamo in questo luogo così bello e così speciale. De acordo com a narração do Evangelho de Lucas, Jesus se pôs à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu aos 2 discípulos que o reconheceram ao partir do pão. Este gesto de Jesus foi repetido por Frei Francesco Patton, que distribuiu pães em memória da manifestação de Cristo a Simeão e Cleofas. História, raízes, memória. As da Custódia da Terra Santa remontam a mais de 800 anos, quando São Francisco de Assis enviou seus frades para estabelecer a província de Além-Mar. Pouco depois, eles mesmos receberiam um mandato claro: guardar, em nome da Igreja Católica, os lugares santos, testemunhas da vida, morte e ressurreição de Jesus. No arquivo custodial, encontramos documentos muito preciosos, da bula de 1342, com a qual o Papa Clemente VI instituiu a custódia da Terra Santa, a outros documentos. 800 anos de presença franciscana na Terra Santa, memória, história e raízes que para Frei Francesco Patton são fundamentais. Eis a custódia da Terra Santa em números. Sono 300 missionari. 300 missionários, 80 santuários, 25 paróquias, 18 escolas, 5 lares para enfermos e órfãos, 6 lares para peregrinos, 3 institutos acadêmicos, 2 editoras, 1.074 postos de trabalho, 630 unidades habitacionais para famílias carentes, mais de 500 bolsas anuais para estudantes universitários e 1.470 casas reconstruídas na Síria. 470 casas. A educação e o crescimento das novas gerações são alguns dos campos aos quais a Custódia da Terra Santa dedica maior atenção. Uma atividade diária que se concretiza nas 18 escolas que mantém em 5 países, frequentadas por mais de 11.000 alunos e 1.100 professores. Há uma bela convivência e um belo diálogo ecumênico em nossas escolas. Vivemos essa convivência praticamente todos os dias. Tra le scuole, ad esempio, ce n'è una che ha una... Entre as escolas existe uma, a Escola de Música Magnificat, que tem a particularidade de ver judeus, cristãos e muçulmanos juntos. É um grande projeto da Custódia da Terra Santa e é uma escola aberta a todos. A maioria dos alunos é cristã, mas também há muçulmanos e judeus. Temos a grande esperança de formar uma geração de músicos sem fronteiras. A Custódia da Terra Santa oferece casas em Jerusalém, distribuídas dentro e fora da cidade antiga, além de 72 casas em Belém, abrigando aproximadamente 2.050 pessoas no local. Esta casa é toda a minha vida. É um lugar especial para mim e nunca poderia deixá-la. Meu filho Musa tentou várias vezes me persuadir a ir morar fora do país, mas sempre respondi com uma recusa absoluta. Até o momento, os pedidos de moradia atingiram mais de 700, dos quais pelo menos 250 são urgentes. Na Síria, desde 2017, a Custódia ajuda a população local a reconstruir ou reformar as próprias casas afetadas pela longa guerra, iniciada em 2011. A ajuda chega nas pequenas cidades através dos párocos e, em particular, em Alepo, em colaboração com a Associação Pro Terra Santa. Mas a primeira e principal missão para os franciscanos permanece sempre a mesma: guardar os lugares santos. São 80 santuários presentes em Israel, Palestina, Jordânia e Síria. Do Monte Nebo, lugar de onde Moisés contemplou a terra prometida, aos santuários da vida, paixão e morte de Jesus. No Monte das Oliveiras, os santuários da paixão, o pranto e o lamento de Jesus sobre Jerusalém são lembrados na igreja do Dominus Flevit, que oferece uma das vistas mais significativas da Cidade Santa. Poucos metros abaixo, ao lado do Jardim das Oliveiras, está a Basílica do Getsêmani, lugar onde Jesus viveu a sua mais profunda agonia antes de ser traído e preso.
Dentro das muralhas de Jerusalém, os peregrinos refazem as 14 estações da Via Crucis, uma prática iniciada pelos franciscanos em 1600 e que se repete todas as sextas-feiras até hoje. Mas Jerusalém tem um coração para os cristãos, a Basílica da Ressurreição, onde se encontra o Calvário e o Santo Sepulcro. Chiediamo ogni anno l'aiuto, il supporto. Por isso, todos os anos pedimos ajuda, também no sentido econômico, de todos os cristãos do mundo. E agradecemos tudo o que os cristãos de todo o mundo nos dão, como expressão de sua proximidade, sua solidariedade e seu amor. Solidarietà e del loro amore. Não tenhais medo. Buscais Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele ressuscitou. Já não está aqui. Eis o lugar onde o colocaram. A notícia dada pelo anjo na manhã de Páscoa, aqui no Santo Sepulcro, é tão surpreendente que se torna inacreditável até mesmo para aqueles que conheciam e seguiam Jesus de perto. É inacreditável para Maria Madalena, que foi curada por Jesus e por ele foi restituída a uma vida autêntica. Maria Madalena, que o amou com todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. É inacreditável a Pedro, que o havia reconhecido como o Cristo, o Filho de Deus, e havia recebido a missão de confirmar os seus irmãos na fé. É inacreditável a João, o discípulo amado, que reclinou-se no coração de Jesus para atingir a profundidade de seu mistério e de seu amor. Ele não está aqui, ressuscitou, a morte foi vencida. É isso que cada um de nós deseja do fundo do coração, porque sentimos e sabemos que fomos feitos para a vida, para uma vida plena, feliz e para sempre. É o desejo de vida que carregamos dentro de nós. Um desejo que foi duramente colocado em crise este ano em todo o mundo e por muitas vezes, quando sentimos a pandemia assediar-nos como um inimigo invisível, quando as pessoas que amamos adoeceram com este vírus que nos tira a respiração e as forças, quando alguns dos nossos entes queridos foram tragados pela morte e se apagaram na solidão. Um desejo de vida que em tantas partes do mundo já havia entrado em crise antes da pandemia, pelas guerras e pela fome, pelas crises humanitárias e pela falta de humanidade, pela globalização da indiferença e pelas formas desumanas de exclusão. Como os olhos dos discípulos, também os nossos correm o risco de estarem fechados pela percepção de que a morte é mais forte do que a vida e que é o fim de tudo. Apesar de termos lido o Evangelho tantas vezes, talvez ainda não tenhamos compreendido que tudo se cumpre e se renova precisamente na paixão, morte e ressurreição de Jesus. No entanto, aqui em frente a este túmulo vazio, deve ser dito, ou melhor, deve ser aclamado: a morte foi vencida, porque Jesus ressuscitou. Eis o lugar onde o colocaram. A morte foi vencida, porque o amor é mais forte do que a morte. O infinito amor pelo qual Jesus viveu nossa existência humana e a experiência de morrer é mais forte do que a própria morte. É capaz de reedificar esta nossa curta vida para que se torne eterna e preencha nossa carne mortal como seu próprio Espírito Santo, para que possamos entrar na sua vida divina. Na aurora da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, a morte
foi vencida para sempre. E não há mais nada que eu precise saber. Não preciso mais ver ou tocar, a não ser neste túmulo vazio, que por 2000 anos testemunha que Ele está vivo, e por 2000 anos anuncia que junto a Ele também eu e você estaremos vivos para sempre. Feliz Páscoa.